Irmãos, abra suas Bíblias no capítulo 22 de Lucas. O texto sagrado diz assim: Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus. Mas tinham medo do povo. Versículo 3. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhe poderia entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus, quando a multidão não estivesse presente. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: Vão preparar a refeição da Páscoa, onde queres que preparemos, Senhor? Perguntaram eles. Ele respondeu: Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: O mestre pergunta: Onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhe mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus discípulos reclinaram-se à mesa e lhes disse: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer, pois, eu lhe digo, não comereis dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isto e partilhem um com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Amém? Que Ele nos abençoe. Irmãos, eu quero, na realidade, pregar agora pela manhã e à noite sobre esses detalhes, não é, da semana da crucificação de Jesus Cristo. Existem muitas coisas que aconteceram nessa semana, não é? E que tudo isso sirva de aprendizado para a nossa vida, para que vivamos a nossa vida como cristãos dignos do nosso Senhor, daquele que nos vocacionou, daquele que mudou a nossa vida, que transformou a nossa maneira de pensar, porque a igreja do Senhor, diante do comportamento do mundo e da igreja de Deus, na realidade isso é um milagre muito grande, essa transformação que Deus faz na vida do homem. A partir de quem? A partir de nós mesmos. Quando nós olhamos para nós e hoje a gente pensa assim: meu Deus, como é que eu conseguia viver dessa maneira, não é? Perdido no mundo sem Deus, sem Cristo, caminhando sozinho pelo mundo. Porque na realidade o homem tem seus pais, seus familiares, mas sem Cristo eles são sozinhos, não é? Eles não têm perspectiva de vida para ele. A vida dele é algo sufocante. Muitos nem pensam, nem gostam de ouvir sobre,
porque angustia demais o homem ganhar a sua vida toda e perdê-la, não é, na eternidade. Isso constrange demais o homem, frustra um homem, não é? Então, nós temos que agradecer a Deus todos os dias da nossa vida. E esse texto aqui, que nós acabamos de ler, é a festa dos pães asmos, né, que os judeus comemoram até os dias de hoje, não é? Não dessa maneira mais, como foi feita no passado, como o Senhor instruiu, não é? Mas os judeus, eles são repatriados desde a dispersão, né? Desde o ano 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém, e foi aquela matança toda, morreram pelo fogo, morreram pelas armas poderosas, não é? As catapultas, cada pedra violenta que batia ali contra as muralhas de Jerusalém. O sufocamento da fome, né? Fizeram um cerco ao redor de Jerusalém, ninguém saía. Então, a partir daquele momento, os judeus começaram, muitos fugiram e outros saíram pelos séculos vindouros, começaram a sair devido à perseguição, o mundo hostil demais, o poder terrível de Roma sobre todas as nações da terra naquele período, e especialmente sobre Israel. Então, o povo saía em busca de solução, não é, para a sua própria vida, para sobreviver. Então, muitos judeus, eles estão espalhados por toda parte do mundo. Muitos voltaram, mas outros permanecem. E aí, muitos, por estarem distantes demais de Jerusalém, mas sempre fiéis a Deus naquilo que se chama Páscoa, naquilo que se chama pães asmos. Esse dia é um dia muito importante para todos eles, não é? Então, como eles não podem mais sacrificar o cordeiro, porque eles não fazem isso desde o ano 70 depois de Cristo, então os judeus, ele não imola mais o cordeiro de Deus, ele não faz mais isso, até os dias de hoje. Mas alguns grupos judaicos têm algumas maneira própria de tentar, de alguma maneira, relembrar tudo isso que aconteceu, tudo isso que o Senhor mandou que o povo assim o fizesse, que é uma ordem, né? A Páscoa era uma ordem, como hoje é a ceia. A ceia, ela é a mostragem de tudo aquilo que aconteceu, é a configuração da Páscoa. Então, o Senhor, com muita iluminação, ele introduz no momento da Páscoa, né, que ele vai aqui pedir a Pedro que faça isso, né, que com João procurem um local específico, como o texto já falou claramente aqui, e eles iam ali encontrar um homem com um cântaro na mão. E é uma coisa interessante, porque é algo que nos chama a atenção, porque o homem, isso não era atividade de homem, andar com cântaro d'água naquela época, não é nos dias de hoje, não é? Não é nos dias de hoje, quanto mais naquela época o homem ir buscar água, e de repente o Senhor diz que eles vão encontrar um homem com um cântaro. Tudo isso, irmãos, chama a atenção dos discípulos. Quando ele chega lá, encontra esse homem com um cântaro e pergunta onde vai ser a ceia. E ele vai dizer, olha, vai até a casa dessa família, e segundo a história, pode ter sido a casa de João Marcos, pode ter sido, não existe indicação para isso, não é? Mas, quando o Senhor fala isso, então ele diz assim, olha, procure uma casa, né? E essa casa, e ele vai usar o termo no grego, depois escrito, de aganaion. Ou seja, vocês vão encontrar uma sala alta, vai ser uma sala alta. Ou seja, um primeiro andar. E ali os apóstolos chegam e o ambiente é muito bonito, né? Muito grande para aquela época. E o texto vai dizer aqui, como a gente viu, que o local está todo mobiliado. Ou seja, o dono daquela casa, irmãos, ele não preparou assim normalmente, ou com muita naturalidade, não. Ele
organizou aquela sala para receber o Senhor de maneira bela. Amém? E começa a gente perceber nos detalhes como a nossa vida deve ser bela, como a nossa vida deve ser organizada. E tudo aquilo que a gente faz para Deus deve ser organizado, deve ter uma preparação anterior a tudo que a gente vai fazer para Deus, a gente deve fazer com muito cuidado. E é assim que o Senhor, mesmo na sua agonia, já sofrendo, mas Ele não abre mão disso, de fazer o melhor para Deus, mesmo Ele sendo Deus, mas ali Ele era homem. Então Ele procura fazer da melhor maneira possível. E isso é uma das coisas fundamentais para a nossa vida como cristãos. Por quê, pastor? Porque Ele venceu. A coisa mais difícil para a humanidade é a morte e é o pecado. E Ele venceu tudo isso na cruz, não é? Nós somos livres, irmãos, livres. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Não é? Que nós continuemos assim, entendendo essa mensagem da cruz. Porque se a gente não entender a mensagem da cruz, nós vamos continuar amargurados, tristes, não é? Sem sabor para viver. Então Cristo vem nos dar vida. É tanto que Ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? É tanto que cantamos, né? Eu sou livre. E livre até de nós mesmos. Né? Porque às vezes a nossa mente, ela nos conduz a coisas que não agradam ao nosso Deus. Então, irmãos, a gente percebe aqui esses detalhes importantes daquela semana, sabendo que o Senhor chega num domingo, né? Deus chega no domingo. Ele olha ali do Monte Betânia, Ele fica na frente do Monte das Oliveiras, contemplando Jerusalém. Não é? E a partir daquele momento, Ele não entra mais no templo. Ele não entra mais no templo. E uma das coisas belas, né, que a gente percebe. Outro detalhe, irmãos, daquela semana, é que o Senhor chega no domingo e Ele não para. Ele não para de trabalhar. Às vezes a gente não se detém aos detalhes, mas eles são fundamentais para a nossa vida espiritual. Jesus, Ele não para. Ele já manda que os apóstolos, no domingo, quando Ele vem de Betânia, encosta na frente do Monte das Oliveiras, e ali Ele pede para que os apóstolos saiam, e eles vão encontrar um jumentinho parado e amarrado. E se alguém questionar, eles dizem: o Senhor pediu. E como é que se faz isso? Chega se o Senhor pediu, e a pessoa vai e cede o seu animal. E eles começaram a perceber esse poder, um poder que existe na parte de Jesus. Ele dizia as coisas e as coisas aconteceram. Só que isso era muito difícil para os apóstolos. Muito difícil. Como é para a gente hoje também, claro. Então, o Senhor, na sua palavra inteira, Ele também nos pergunta: qual é a dúvida que o meu povo tem? Qual é a dúvida que você tem em sua vida? Qual é a dúvida? Se nós temos alguma dúvida na nossa vida, não é? Jesus é a resposta de todas elas, sem exceção. Às vezes a gente está caminhando como cristãos mesmo, mas nós temos dúvida. A prova disso é os apóstolos, 3 anos convivendo diuturnamente com o Senhor, e chega no dia da crucificação, eles tinham o quê? Dúvida. E nós não podemos caminhar desse jeito com dúvida no nosso coração, de maneira nenhuma, porque Ele não nos ensina assim. Então, a festa do Matzah, que é o pão asmo, né, sem fermento nenhum, porque tem um grande ensino esse pão sem fermento, porque o Senhor vai dizer que aquilo ali ele altera a forma. Né? Então é tirado todos os grãos. Os judeus, eles tiravam todos os grãos e colocavam fora. Nem jogavam fora. Eles deitavam fora tudo aquilo e depois que passava a Páscoa, eles traziam novamente os grãos para dentro da sua casa e continuavam a vida. Mas naquele momento era fundamental, porque eles tinham um ensino, que era retirar da vida deles tudo aquilo que altera a forma. Né? De repente, e se transformando isso, pastor, em ações. São aquelas construções mentais que nós temos, conceitos que nós temos da nossa vida, e que eles têm certa força ainda no nosso viver, não é? Eles direcionam a nossa vida para fazermos algumas coisas que nós mesmos queremos.
E aí nós não conseguimos ficar livres de nós mesmos. Não conseguimos. Então, o pão asmo, né, a festa do matzá, que era o pão, matzá quer dizer isso, o pão sem fermento, vai começar. E o Senhor, Ele trabalha de domingo a domingo. Ele entra naquela cidade e as pessoas ovacionando Ele, dizendo, Hosana, ora vem, Senhor Jesus. Então, queridos, nesse texto aí, observe o texto, que no versículo 3, eles estão já reunidos dentro do cenáculo. Preste atenção o que é que o texto diz no versículo 3. O que é que diz no versículo 3? Vamos ler todos? Então, Satanás entrou em quem? Em Judas, diz o texto, né? Em Judá, que era o nome dele. Ele era o único apóstolo que não era da Galileia. Ele era de Kenerite, próximo ali à tribo de Judá, à tribo de Benjamim, próximo a Jerusalém. Então, a gente vai ter aqui nessa palavra um ensino muito importante, irmãos, é que o adversário de Deus, ele pode agir nas pessoas. A gente não pode brincar com isso, porque o demônio, ele pode agir através das pessoas, pelos seus pecados, pelas suas falhas, que os afastam de Deus. Então aqui Satanás não vai pegar Judas, não vai sacudir Judas para cima, não vai sacudir Judas na parede, não vai fazer Judas se entronchar no chão, não vai fazer coisa semelhante a isso, mas a gente deve olhar para as Escrituras com muita propriedade e com muita atenção, porque o texto vai dizer que Satanás entrou num discípulo e que Jesus chamou ele. Não é? Disse, vem após mim, e ele seguiu. Então, isso vai afastar as pessoas de Deus. Nós não devemos nos enganar jamais com esse tipo de conceito, achar que isso não pode acontecer, porque a Bíblia diz claramente que pode acontecer isso sim, e essa influência de Satanás, ele abre, não é, ele abre as comportas para sermos opositores ao reino de Deus, de várias maneiras. Por isso que nós devemos ter muito cuidado, porque o próprio Deus aqui não entrincheirou Satanás. Satanás ficou entrincheirado aqui, né, de uma posição tal que a única saída dele, entrincheirado do jeito que ele estava, porque jamais ele imaginava que ia conseguir, não é? Por exemplo, a vitória dele, que ele tanto imaginou na sua mente, no seu querer, lá em cima, quando ele desobedeceu a Deus. Ele veio pensando que ia ter sucesso aqui na terra. Mas só que quando ele se viu entrincheirado aqui, naquele momento, né, sufocado, não pelos discípulos, mas sufocados pelo que ia acontecer naquele final de semana. Então aquilo assustou, claro. Não é? Então ele foi o que fez. Entrincheirado, aqui ele se opôs à vontade de Deus. Como? Encontrando espaço. Encontrando espaço. Por isso que o Senhor, mais na frente, ele vai dizer no Getsemane, quando ele senta na segunda estação, deixando Pedro, Tiago e João ali, ele vai dizer, olha, vocês devem orar. Por quê? Para que vocês não entrem em tentação. Irmãos, isso é muito forte. Todos nós somos tentados. Todos nós. E é aí onde nós devemos lutar contra essas tentações. Nós devemos lutar contra isso com toda a nossa força. E jamais motivados por influência de pessoas, mas sim por influência do Espírito Santo de Deus, né? Pelo amor que Ele tem por cada um de nós, por tudo o que Ele fez. Então, ele vai se opor aqui, Jesus vai pedir para que os discípulos orem. É o que nós devemos fazer, é orar. Orar não quer dizer que a gente vai parar a nossa vida. Nós devemos orar, e nessa oração tem muitas instruções. Uma delas é de conhecer a Deus através da sua palavra, de servir ao Senhor, principalmente nos dias de hoje, que nós vivemos tão abençoados sobre a terra. Não é? Porque hoje vivemos um mundo de muita facilidade, de muita facilidade. Você tem dinheiro na conta,
Não é? Você hoje não precisa sair de casa mais. Você paga tudo, sem precisar nem da cédula. Mas nesse dia essas cédulas vão se acabar tudo. Você não vê que dificilmente a gente vê uma notinha nova, né? Não está difícil a gente ver uma notinha nova, né? Principalmente a bichinha dos R$2, rapaz. Hoje chega a dar, com todo respeito, chega a dar nojo, não é não? Aí pega, vai, recebe R$2, a gente olha assim, dá vontade de deixa para lá. A gente não deixa porque vale mais ou menos 3 pães. Mas que os R$2 está sujo demais, porque não interessa mais. Não interessa mais a fazenda, né? A nossa fazenda nacional, o dinheiro em espécie. Então tudo isso vai sair. Então, queridos, o dia do Matzah, que é justamente a sexta-feira, é a sexta-feira, às 2h45 da tarde, quando o judeu se reunia para imolar o cordeiro. Então, ele vai fazer isso na quinta-feira. Ele vai fazer isso na quinta-feira. Então, o Senhor não para de trabalhar naquele final de semana. Ele passa segunda, terça e quarta ensinando em todos os lugares dali de Jerusalém. E na quinta-feira ele se reúne com os discípulos para celebrar a Páscoa. Então, irmãos, esse fermento ele deve ser removido. O fermento, que é o pão asmo, aliás, que é o pão que incha, né? Esse fermento, esse elemento, ele deve ser tirado. Não pode estar na nossa vida, não pode estar na nossa casa, não é? Porque os judeus, ele quando entram em Jerusalém, no tanque de Siloé, ele tem que lavar os pés. Jerusalém não é uma cidade suja, até hoje não é uma cidade suja. Porque o judeu, ele tem essa ideia da purificação. Aquelas pedras brancas, se você olhar nas imagens de Israel, principalmente de Jerusalém, você vai ver aquelas pedras brancas. Não é? Aquelas pedras brancas representam pureza. Por exemplo, Caifás, o grande Caifás, né, nas descobertas arqueológicas da sua casa, que fica fora das muralhas de Jerusalém, foi descoberta uma casa gigante, e ali foi descoberto uns vasos de pedra branca, que naquele período, ele como um homem poderoso, tinha material bem mais bonito do que aquele. Mas por que um sacerdote como Caifás usava aquelas xícaras, né, aquelas canecas, eram canecas de pedra branca, e quando tinha coisa bem melhor naquela época para ser comprada, por exemplo, de prata, caneca de ouro, mas ele preferiu aquelas canecas, porque ele era sacerdote, e como sacerdote, a pedra significa pureza. Todas as pedras das casas lá são brancas, calcárias, branquinhas. Por quê? Porque pedra representa pureza. Então isso é uma educação nacional, que o Senhor tratou isso muito bem lá atrás. Quando eles saem de dentro do deserto, eles saem com essa proposta mesmo de ser um povo diferente. E nessa proposta de ser diferente, também está a pureza. A pureza que vai levar à santificação. Por isso que todo judeu, ele lavava os pés no tanque de Siloé para não entrar impuro dentro do templo. Olha só, que coisa linda, né? Que instrução bela ele traz. E aqui o seder, que é a ceia judaica, em hebraico, é realizada por toda a família, esse seder, não é? Ou seder, importa a pronúncia, porque é uma palavra hebraica. Mas aqui é a comemoração do Pesach, de toda a família tem que estar reunida. Posso ouvir um amém? Então todos os sacerdotes, todos os homens, líderes da sua família, não é porque manda não, dá ordem, espanca, não é isso não. Mas é aquele líder que não precisa nem falar. Não é? A esposa e os filhos obedecem a ele por ser um homem bom, por ser um bom pai, por ser um bom líder, aquele que providencia as coisas. Não é que os filhos, quando estão velhos, a referência deles será esse pai, será essa mãe. Então,
a ordem aqui é para a família, para a comemoração da família, porque isso foi o que aconteceu quando Deus, no capítulo 12 do livro de Êxodo, a partir do versículo 3, vai instruir Moisés a dizer como ele deveria fazer a Páscoa. Você deve fazer assim, ó, um animal, um cordeiro de 1 ano, e que esse cordeiro ele tem que ser sem mancha, ele tem que ficar uma semana separado, para não ficar irritado. Então, toda essa preparação, ela é importante para que nós entremos, por exemplo, numa semana como essa. Amém? Para que a gente possa estar bem diante de Deus e não perturbado. Imagina num culto desse, você chegar aqui perturbado ou perturbada. Então está faltando esse lava-pés, né? Está faltando essa purificação. Então tudo isso é importante, irmão, porque a vida ela nos sufoca. Ela nos sufoca. E aqui, quando o Senhor instrui tudo isso, não é? Hoje, principalmente, os judeus se sentam para ler o Radagá. O que é isso? O Radagá é tudo o que aconteceu no Êxodo. É toda a instrução do Êxodo. É toda a instrução do Cordeiro Pascal. Da instrução de como deveria ser separado o cordeiro entre família, quando o cordeiro de um ano, todos daquela família não pudessem consumi-lo. Então, eles precisavam chamar outra família, mas sempre família. A ordem é essa. Como é que nós vamos caminhar pela terra sem família? Como nós vamos entender a vontade de Deus se a gente põe em risco a nossa família? Se nós vamos dividir a nossa família? Vamos cuidar de outra família que não é nossa? Então são coisas importantes, não é? Porque assim o mundo caminha. Assim o mundo caminha. Então, eles vão falar justamente do que foi vivido. O sacerdote da casa é quem faz isso. É celebrado dentro da casa. E mostrando para ele o que é a grande libertação que Deus deu ao povo. São 400 anos de sofrimento, de escravidão àquele povo, de uma humilhação só. 400 anos, e aí o Senhor vai e coloca ali o seu libertador, que é Moisés, para tirar o povo daquele lugar. E leva para dentro do deserto, para quê? Para que o povo pudesse desintoxicar daquele mundo pagão, daquele mundo cheio de práticas que não agradavam a Deus. E aí, esse pai, nos dias de hoje, ele vai ensinar os filhos a saírem desse campo minado. Ensinar os filhos a afastar-se de tudo isso. E eu me lembro quando eu coloquei meus filhos para estudar num colégio cristão, foi a coisa mais certa do mundo que eu fiz na minha vida. Não é? E sofri muito quando aquele colégio teve que parar. E não tinha mais como conseguir, porque o sonho daquela escola era tornar-se uma universidade. E aquilo na minha cabeça veio como um sonho. Eu digo, meu Deus, eu não acredito não, que isso vai acontecer. Meus filhos vão estudar a vida toda. E quando eles entrarem na universidade, vai ser uma universidade cristã, como era no passado, meu Deus. Só que esse sonho aí, ele teve que parar. Ele foi frustrado, né, devido às circunstâncias financeiras, enfim. Mas foi uma das coisas mais certas que eu fiz na minha vida. Hoje, o campo, preste atenção, o campo de profissionais que mais sofrem na terra, sabe quem são? Os professores. É o maior índice de procura por psiquiatras e por psicólogos no mundo hoje. Estão o profissional chamado professor. Entre eles vem outros cuidadores de seres humanos. Todas aquelas pessoas que cuidam de seres humanos hoje, elas estão fadadas a esse sofrimento. Mas em especial aos professores. E muitos deles dizem que não sabem o que fazer. Então, irmãos, a boa escola ela começa de casa.
de uma maneira simples de educar os filhos, aonde? No caminho do Senhor. Amém? E o responsável é o papai, de levar os filhos a essa dimensão de conhecimento. Então, o Haggadah aqui vai ensinar toda a restauração feita por Deus. Vai mostrar àquele povo a liberdade que eles tiveram por todo o tempo. Para quê? Para ensinar ao povo a ser livre e não cativo novamente. E não cativo. Então, irmãos, o versículo 7, o texto vai dizer aqui: finalmente chegou o dia de sacrificar o cordeiro pascal. Então, as leis da Páscoa, que instruía a Páscoa, mandava sacrificar e comer o cordeiro para rememorar o cordeiro morto e consumido ali por todas aquelas famílias, não é, na noite do Êxodo, porque ele foi no final da noite. Era 2h45 e daqui a alguns instantes, quando terminava toda a ceia, já estava de noite. Já estava à noite. Não é? Porque todo um ritual, eles tinham que se preparar. Naquela época, do ano 70 para trás, mesmo já em Jerusalém, eles se arrumavam todo. Não era assim, não, qualquer jeito. Eles se arrumavam todo. Amarravam suas mochilas, botavam suas roupas como se fosse partir. Para quê? Para que os filhos pudessem enxergar tudo aquilo. Era como se fosse uma cena, um teatro ali ensinado para os filhos, como aconteceu ali no Egito, quando Deus instituiu a Páscoa. Então, irmãos, a partir do ano 70, isso ficou difícil, muito difícil os judeus assim comemorarem, né? Porque a tragédia, como eu já tenho falado aqui, o que Tito fez com aquele povo, o que o general Tito fez, né, filho de Vespasiano, imperador de Roma, como eles eram marcados, né, Roma era marcado por violência, todos aqueles homens que chegavam no alto poder de Roma, era porque eles eram, na realidade, extremamente violentos, né, matavam por prazer. Então, a partir disso, não tem mais o sacrifício do cordeiro. Mas os sefardistas, que é um grupo de judeus europeus em Portugal, esse grupo instituiu que deveria colocar num prato um osso do cordeiro. Um osso. Então, na Páscoa, esse grupo de judeus de Portugal vai botar justamente um osso dentro daquele prato para tentar rememorar ali a Páscoa. E outro grupo de judeus, que são os Arquenases, que vêm da Alemanha, né, que foram para a Alemanha e aí voltam para Israel, eles evitam comer o cordeiro, eles não comem o cordeiro de maneira nenhuma. Mas esse outro grupo aqui, os sefardistas, grupo europeu, ali de Portugal, eles vão botar um pedaço de osso do cordeiro para tentar lembrar. Olha só, que coisa, não é? Mas tudo é esse lado da saudade, da adoração, de fazer alguma coisa em prol do Senhor. Mas quando Deus permitiu, irmãos, que Tito invadisse aquela cidade e causasse tudo o que causou, foi com um propósito. Foi com um propósito, claro, com um propósito. Para mostrar a Israel que aqueles dois grupos religiosos que tinham naquela época, na realidade, eram grupos de poder. E aí a Páscoa estava acontecendo, quando Tito invade, a Páscoa estava acontecendo, e eles estavam brigando por comida, discutindo coisas que não tinham nada a ver. A Páscoa acontecendo e os dois partidos religiosos brigando, não é, entre si, dentro de Jerusalém, que não perceberam a hora que Tito vai invadir. Agora, tudo na hora certa, tudo no momento certo, tudo no tempo certo, com um propósito. Não é? Então, por quê? Porque agora não precisa mais do Cordeiro de Deus. Não precisa mais ser imolado animal nenhum. Deus não ia permitir que o povo continuasse daquela maneira, porque não era mais instrução. Por quê? Porque ele era o Cordeiro de Deus. Ele que morreu na cruz, então não precisava mais cordeiro nenhum. Como se iam imolar cordeiros se Jesus era o Cordeiro Pascal? E que eles não enxergaram.
E na saída do templo, o Senhor começa a dizer que não entra mais, né? Depois que ele sai desse dia, ele não entra mais. E ele começa a ensinar os apóstolos sobre o que vai acontecer nos finais dos tempos. Aquilo que vai acontecer nos finais dos tempos, uma das coisas era já no ano 70, esse fim de todas as coisas ali, a destruição de Jerusalém, a destruição do templo, onde é o Monte Moriá, que hoje está a cúpula dourada, né, do Islã, está ali em cima. E esses Arkenazes são grupos europeus, né, dali da Alemanha, Europa Central e Europa Oriental. Esse grupo de judeus voltam com essas propostas de não ter também mais como comer o cordeiro. Mas a gente percebe que tudo isso é uma instrução divina. Tudo isso é um propósito divino. Vocês lembram aqui domingo, quando eu estava pregando e falando sobre as coisas que Jesus predisse que ia acontecer, uma delas foi a bestialidade. Vocês lembram disso? Domingo, eu preguei aqui sobre a bestialidade. O que foi que aconteceu na semana? Aquele jovem, né, de 20 e poucos anos entrou. E eu confesso a vocês que eu não li reportagem nenhuma, porque eu não consigo ler uma reportagem dessa, irmãos. Que aquele jovem entrou naquela creche, né, uma creche, numa escola, com a machadinha na mão e matou aquelas crianças. Irmãos. E ainda fica mais ameaçando, mas tem um bocado, e tem mesmo. E eu conversando com Solange acerca disso, eu dizendo para ela, minha filha, nós temos que estar preparados para essas bestialidades, essas coisas absurdas que vão acontecer no mundo. Então, nós devemos cuidar muito bem da nossa vida, não é isso? Cuidar muito bem dos nossos filhos, orientá-los, saber com quem eles andam, não é? E aí, por quê, pastor? Porque uma mãe daqui, não da igreja, Deus me livre, Jesus guarda a gente, mas aqui da cidade, aliás, de João Pessoa, perdão, ela jantou com o filho. E os amigos desse filho, que saíam com ele todo final de semana, foi esses mesmos amigos que o mataram. Irmãos, como é que uma mãe toma café com o filho, janta, né? Na realidade, era um sábado à noite, e no domingo de manhã, sabe de uma notícia triste dessa. Então, nós devemos orientar os nossos filhos, com quem vocês andam? Com quem? Vocês estão andando com quem? Outra coisa, filhinho, minha filhinha, você está andando em qual lugar? Qual é o local que você está? Ah, papai, eu estou em tal lugar. Não, não vai não. Não vai não. E pronto, acabou. Porque o mundo hoje está muito perigoso. Sim ou não, irmãos? Muito perigoso. Muito perigoso. Então, aí, como eu estou dizendo, eu não li, mas uma informação como essa é tão forte que todo mundo comentou. Porque eu digo a vocês, eu não tenho coragem não. Eu peço a Deus um dia poder ler sobre esse assunto. Até agora, essa semana toda, eu nem olhei para esse assunto. Porque eu acho que não ia ajudar muito, né? Falando sobre isso. Mas não tem como não falar. Infelizmente ou lamentavelmente. Tinha aí um pai cristão, que seu filho, um menino ou uma menina, foi assassinado. E ele disse, eu não quero nem ver esse rapaz. Olha, eu estou falando de tudo, né? Eu não quero nem ver esse rapaz. Mas eu o perdoo, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, foi isso que Jesus ensinou. Sabe, esse exemplo desse pai dizendo em entrevista, eu perdoo ele. Eu perdoo. E tem que perdoar mesmo. Porque se você não perdoar, quem adoece é você. Quem sofre é você. Então, uma das coisas que Deus ensinou para a gente foi o perdão. Foi o perdão. Porque, irmãos, o perdão não é uma coisinha tola. É um mal que é causado a você. É um prejuízo que é causado a você. É uma decepção que é causada a você. Às vezes por pessoas que a gente mais ama. Nós somos decepcionados, às vezes, por pessoas que estão ao nosso lado. Como foi Jesus. Jesus foi decepcionado por todos os apóstolos.
Jesus foi decepcionado com as pessoas que ele andava. Jesus foi decepcionado, humilhado pelas pessoas que ele deixou sua família. Não é para fazer a vontade de Deus. E essas pessoas que estavam ao lado dele, que ele chamou para servir, foi quem traiu ele. Foi quem negou ele. Foi quem abandonou ele. E no momento mais difícil da sua vida, que foi a prisão. Então, caminhando aqui para o final dessa breve reflexão do domingo da ressurreição, irmãos, tudo que aconteceu há quase 2000 anos atrás no Oriente Médio, que foi a última ceia, e o Senhor vai dizer naquela ceia, como a gente leu aqui no versículo 18, ele diz assim, olha o versículo 17 e 18 do capítulo 22 de Lucas. Ele diz, recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que ele venha, o reino de Deus venha sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o reino de Deus que ele diz, venha sobre nós o teu reino, Senhor, em sua oração, não é com a crucificação. O reino de Deus, ele vai encerrar com a vinda de Jesus Cristo, louvado seja Deus. Então, por isso que ele vai dizer, quando o reino dele, o fruto da videira, aqui no versículo 18, da videira, até que venha o reino de Deus. Então, ele morre, ele é sacrificado, ele é tirado da cruz, ele é posto naquele túmulo vazio, não é, de José de Arimateia, aliás, que vai se tornar vazio depois, e que isso sufoca Roma, isso sufoca Pilatos. Irmãos, vocês não queiram saber, na cabeça daqueles sacerdotes, que já começa a trazer grandes prejuízos na mente deles, espirituais, é quando Pedro é libertado daquela cadeia, os apóstolos, Pedro e João. O sinédrio acorda de manhã, tragam aqueles homens, olha mesmo, que arrogância, tragam aqueles homens para cá, para ser julgado aqui na frente. Aí lá vai os soldados, chegam lá na prisão, falam com os guardas, viemos aqui buscar Pedro e João. Pois não, vamos lá buscar os homens. Quando chega naquela prisão, a prisão fechada, sem ninguém dentro. Como é que fica? Imagina, irmãos. Sem saída, que era um buraco. As prisões não eram assim em cima da superfície, como é hoje, esses presídios. São muito poderosos, mas são em cima. O presídio antigamente era embaixo da terra. Eles olham, descem, quando chegam lá dentro, e eram buracos feitos na rocha, era a rocha cavada e amarrada. Eles ficavam amarrados, ou pelos pés, num tronco embaixo de ferro, socado no chão, e as mãos amarradas num buraco feito na rocha. Não é coisa fácil, não. E quando eles chegaram lá, as cordas estavam com o mesmo laço. Fechado o laço. Portão fechado, sem os apóstolos lá dentro. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus, irmãos, que você vem pela rua. Satanás vem lhe atacar. E de repente Satanás olha e não lhe vê mais, porque Deus protege você. Você caminha, vai e vem todos os dias, mas o sangue dele cobre você, protege você. Muitas vezes a gente age até de maneira errada, mas Deus nos ama tanto que Ele nos protege, porque Ele quer levar a gente para o céu. É a vontade dele levar a gente para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos,
Isso já começa a sufocar a mente dele. E quando ele chega lá, que aquela pedra com carimbo de Roma, carimbado, o carimbo de Roma, que era uma massa, um tipo de cola, e aquilo era colocado na pedra e o carimbo de Roma em cima, para não sair, porque os sacerdotes do Sinédrio não queriam de maneira nenhuma que a ideia da ressurreição saísse daquele lugar, que fosse encerrado. Mas Deus é o Senhor e a vontade de Deus tem que ser cumprida sobre a terra, tanto na sua vida como na minha. Louvado seja o nome do Senhor. Então são esses detalhes importantes que nós precisamos saber. São esses detalhes. A pedra foi removida. Vocês acham que os soldados ficaram assustados? Por quê? Um soldado romano assustado? Mas não tem nem dúvida. Se algo não aconteceu, quem contou? Como é que os apóstolos souberam depois? Porque esses homens mesmo se converteram depois, irmãos. Não tem como saber detalhes daquele túmulo se aqueles homens não tivessem se convertido ao Senhor. Desde quando o Senhor ia sair daquela tumba e ia dizer, tudo bom, soldado? E ir embora. Desde quando? Os homens, soldados que estavam embaixo da cruz, de tudo que aconteceu naquela tarde, de tudo que aconteceu. E eles olhando para a cruz, eles mesmos disseram, nós matamos o Filho de Deus? Por quê? Porque Deus é Deus, irmãos. O poder dele vai além da nossa imaginação, da nossa forma de pensar. Vai além, muito além. Então, quando ele fala sobre há mais de 2000 anos e por que nós devemos celebrar a ceia. Por que nós devemos celebrar a ceia? É para que todos nós nos lembremos do que foi feito na cruz. Você não pode se esquecer do que foi feito na cruz. De maneira nenhuma. E nós vamos lembrar a vida toda, porque essa foi a ordem de Deus. Que nós tomemos o vinho e comemos o pão, porque essa é a ordem de Deus para que a igreja faça. Nunca saia da nossa cabeça. Todos os pastores estão pregando, todas as igrejas falam sobre isso, sobre a ressurreição, até os dias de hoje, e a igreja vai continuar com essa missão. E não pensem que a igreja ela é amada sobre a terra. Não pensem. Não é? Nós somos como algo para o mundo ruim, salgado demais. O discurso da igreja é muito sal na boca desse povo que não conhece Jesus Cristo. Então, irmãos, há mais de 2000 anos atrás, e por que nós celebramos a ceia? Porque Jesus Cristo disse que nós um dia comeremos com Ele na eternidade. Tomaremos essa ceia com Ele na eternidade. Toda a igreja do Senhor Jesus vai sentar na presença do Deus eterno e tomar a ceia que Ele disse que ia tomar. Então, nós não podemos abdicar, nós não podemos negligenciar. Podemos passar, irmãos, todos nós aqui somos experimentados em dores. Nós não podemos deixar que as coisas ruins dessa vida, as quais nós já temos consciência plena e absoluta, desde a dor da perda de um ente querido, como de um adoecimento, como de morte sobre doença, como perda de emprego, como decepção, como fracasso, como tanta luta que a gente faz, que vem sobre a nossa vida. Todas essas coisas não podem jamais se aproximar do que Cristo fez por nós. Então nós devemos seguir firmes, constantes, nos preparando a cada dia para servir melhor a Deus, amar as pessoas, porque Deus nos chamou para isso. Irmãos, toda vez que eu preparo o sermão, eu fico lendo, estudando, escrevendo. Quando eu vejo aquele momento lá, capítulo 19 de João, quando ele fala que está tudo consumado, e em outro momento ele diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Às vezes, irmãos, eu mesmo estou caminhando assim, às vezes acontecem coisas dentro da minha casa, no trabalho, na minha vida, nos meus relacionamentos, que me dá raiva. Que a vontade é a mais diversas possíveis.
Mas quando eu olho para Jesus assim, que os seus algozes estavam ali embaixo, matando ele, e ele disse para o pai, sem nenhum ressentimento: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, é o que nós devemos seguir, é Jesus Cristo, Senhor. Quando alguém nos fizer um mal, quando alguém nos decepcionar, não é? Tanto aqueles que estão longe, como aqueles que estão perto, nos decepcionar, nós devemos o quê? Perdoar. Nós devemos o quê? Perdoar. Essa é a marca do cristianismo na vida do crente. É perdoar, não é? Ai, a gente magoa não é só com a decepção, não. A gente magoa com palavras, irmão. A gente magoa com palavras, não é? Machuca a quem a gente ama. A gente machuca também as pessoas que a gente não ama, que é distante, que se aproxima às vezes, né? Fala coisas tão dolorosas que marcam os corações. Mas nós devemos o quê? Perdoar. Essa é a marca da cruz. Então, esse cenáculo verdadeiro aqui, não é, que onde o Senhor instituiu ali a ceia, tomou a Páscoa, instituiu a ceia do Senhor, esse local, ele foi destruído e reconstruído várias vezes. Mas até o ano, presta atenção, porque esse local, provavelmente o cenáculo, que Deus me deu o privilégio de estar lá. Eu vou tentar, à noite, trazer umas imagens, depois eu converso com você, para mostrar ali o cenáculo. Desde essa data, preste atenção, desde essa data que o Senhor sai dali, vai para o Getsemane orar, esse local do cenáculo, até o ano 328, era um local onde o povo cristão ia orar. Eles iam para esse local só para orar. Eles passaram 200 e poucos anos indo para esse lugar só orar. E por eles terem essa frequência de oração, o que aconteceu ali? Foi fundada a Igreja dos Apóstolos. Olha que coisa linda. A partir do ano 328, esse local foi construída a Igreja dos Apóstolos. E que seguiu por muitos anos e foi novamente destruído e aquela coisa toda, não é? Mas hoje é um local apenas aberto à visitação. Então, irmãos, foi aqui ou foi aqui? Não importa. O que importa foi o que aconteceu naquele lugar. Que Deus nos abençoe, não é? E nos dê a cada dia essa graça de andar no verdadeiro sentido da vida, que nós todos que estamos aqui conhecemos o verdadeiro sentido da vida. Então, a Ele nós devemos seguir. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus. E que tenhamos um belo domingo, não é? Um belo domingo chuvoso como esse, tão lindo, na presença de Deus. E que nós aprendamos, sempre havia os cultos, nós devemos nos purificar, para não ter fights, não é? Antes de vir à igreja, discussões, ou estar pensando na segunda-feira. Não, vamos pensar no dia de hoje, não é? O pastor, agora, o que é que a gente deve pensar agora? Pergunto, pastor, o que é que a gente deve pensar agora? Pergunta. Num cafezinho. Vocês vão para casa agora, tem que ir para cá. Vou tomar o meu cafezinho com pãozinho assado, com manteiguinha, não é? Amém, irmãos? Pensar no dia tranquilo, em paz, o dia todo. Quando for à noite, a gente vem adorar o Senhor. Não chegue de 7 horas da noite, não. É melhor nem vir, né? 7:30 da noite. Por que chegar aqui de 7 horas da noite? O culto começa de 6 horas. Vê não, assista em casa. Né? A sequência desse distanciamento está acontecendo aí. Então assista de casa. 7 horas, vem para o culto, chega de 7 horas, que 7:30. Não tem sentido nenhum. Fica em casa, assiste em casa, que você fica tranquilo, né? E assiste em casa. Que o Senhor nos abençoe, não é? Abençoe de tal forma que o culto é de 18 horas. Então você deve se preparar de 4:30. 4:30. Para que se arrumar 5:30? Tem sentido? Não tem sentido nenhum.
4h30 você começa já a preparar a sua roupa. E vem, quando for 5 horas, 5h30, aí você sai de casa bem tranquilo. Não tem carro, vem a pé, tranquilo. Tem carro, vem tranquilo, chega à vontade na igreja, preparando-se para o culto. Chega de 7 horas da noite, tem sentido, irmão? Não tem. Eu estou certo, eu estou errado, diga aí. Eu estou certo, eu estou errado, irmãos. Isso. A tarde todinha, tá com a molinga. Não tem sentido. Tem sentido? Não tem. Pega a mãozinha do seu irmão. Vamos afastar assim. Vamos pegar a mãozinha do seu irmão. Nós vamos orar um pelos outros, irmãos. Olha. A gente olha, esse aqui é o povo que vai viver na eternidade. É esse povo, cheio de falhas, de defeitos, de sofrimentos, não é? Ninguém aqui é famoso, não, e graças a Deus por isso. Mas é esse povo que vai viver no céu. A gente sofre, ora pelos outros, vai falar para os outros daquilo que Deus falou para a gente falar, e as pessoas nem dão ouvido. Mas nós sabemos que a nossa missão é levar a palavra de Deus. Não é? Então nós sofremos humilhação, não temos muitos amigos no trabalho, porque ninguém quer nem saber da gente. A gente convida os nossos amigos para vir à casa do Senhor, poucos são os que vêm, mas esse é o povo que vai viver no céu com o Senhor. Você vai orar agora pelo seu irmão, que você está pegado na mão dele, dela. Feche seus olhos e peça a Deus, como o Espírito de Deus lhe dirigir nesse momento, pela vida dele e dela. Ore por ela. Ore pelos seus irmãos, você está pegado nas suas mãos, que o Senhor abençoe ele, abençoe sua vida, seu lar, sua família, seu trabalho, eles no trabalho, onde estiverem, na universidade, na escola, como profissionais. Oh Deus, que o Senhor abençoe os teus filhos, que eles sejam sal da terra, meu Deus, que eles possam amar as pessoas, perdoá-las, e aonde eles estiverem, a oportunidade que eles tiverem, em tempo e fora de tempo, eles possam abrir sua boca e dizer para essas pessoas: a solução de vossas vidas é o Senhor Jesus Cristo. Deus, muito obrigado por essa bela manhã de domingo. Abençoa os teus filhos que aqui estão, aqueles que não puderam vir, meu Deus, o Senhor sabe a razão de todas as coisas, que o Senhor os abençoe em seus lares. Deus, e abençoa todo esse dia, meu Senhor. E que quando for a noite, que a gente deitar na nossa cabeça, a gente logo pegue no sono e durma tranquilo, Senhor. Porque o Senhor é quem nos guarda. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Teu Santo Espírito, Senhor, esteja sobre o Teu povo que aqui está e Tua igreja espalhada por toda a face da terra, hoje para todos sempre. Amém. Agora dê a sua mãozinha, aperta a mão do seu irmão, abrace ele, abrace ela. Diga que ama sua família, seu irmão, abençoe eles. Em nome de Jesus Cristo, vão em paz.